E aí galera, beleza? Tô aqui de volta, sejam bem-vindos ao MD Gameplay e a continuação da história de Half-Life. No vídeo de hoje falaremos sobre Half-Life Blue Shift. O jogo foi lançado em junho de 2001 e foi a menor das expansões de Half-Life. Inicialmente, Blue Shift foi desenvolvido como um extra exclusivo do port de Half-Life para o Dreamcast, mas como mais ou menos nessa época a SEGA sofreu dificuldades financeiras e abandonou seu console, o jogo foi cancelado pouco antes do lançamento. Evitando o desperdício do título, a Gearbox fez o port da expansão Blue Shift para o computador, mas sem converter totalmente os arquivos dos mapas e instalando junto com Blue Shift o conteúdo de Half-Life 1 necessário para que ele rodasse. Esse conteúdo que já estava presente no primeiro jogo faz com que Blue Shift tenha 150 megas a mais do que o necessário caso você tenha ambos instalados, e a má conversão dos mapas causou uma série de glitches gráficos, pois o mesmo não havia sido feito para rodar na engine Gold Source usada em Half-Life 1. Mas a comunidade de Half-Life foi sempre muito dedicada, e uma atualização feita por fãs corrige esses problemas, fazendo com que vocês possam jogar o jogo da maneira adequada. A atualização chama-se Blue Shift Unlocked e o link para seu download estará na descrição do vídeo. Além disso, a expansão trouxe um novo pacote de texturas em alta definição, melhorando muito a aparência dos cenários e personagens. Essas texturas em alta definição também afetam Half-Life 1 e sua expansão anterior, Opposing Force. Apesar de eu achar Half-Life Blue Shift um bom jogo, ele não foi acolhido pela crítica da mesma maneira que seus antecessores. Além de muito curto, o jogo não traz nenhum elemento inovador como fez Opposing Force, já que os inimigos e armas são os mesmos de Half-Life 1. Particularmente, eu vejo essa limitação como consequência do compromisso da Gearbox em não comprometer a história original do game, pois diferentemente de Opposing Force, os eventos de Blue Shift se passam em momentos e lugares muito próximos dos eventos do jogo original, e a aparição de seres como os da raça X, por exemplo, poderia causar inconsistências na história. Caso tenham vontade de comprar o jogo, ele está à venda na Steam tanto separadamente quanto em alguns pacotes de jogos da franquia. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Em Half-Life Blue Shift, você entra na pele de Barney Calhoun, um guarda da Black Mesa responsável pela segurança do patrimônio e pesquisadores da instalação. Opcionalmente, você começa no Reset Course for Security Guard Training, o clássico estágio que lhe ensina a movimentação básica do jogo. Nesse treinamento, você é vigiado por alguns cientistas, entre eles o Dr. Rosenberg, que aparecerá novamente mais tarde. O jogo começa de maneira semelhante a Half-Life 1, quando Barney pega o trem que o leva dos dormitórios até as instalações de segurança da Área 3 de Black Mesa. Um pouco antes de chegar a seu destino, é possível ver Gordon entrando no trem que o levaria até o laboratório de materiais anômalos. Logo que chega, Barney não consegue entrar na instalação e ouve alguém do lado de dentro dizer que a porta estava emperrada. Nesses primeiros passos, percebemos cada vez mais que nesse dia estavam ocorrendo diversas falhas nos sistemas e equipamentos da Black Mesa. Resolvido o problema, ele vai até o sistema de câmeras checar como estão as coisas. Aqui é possível ver alguns monitores de segurança e por eles podemos ver tanto Gordon andando pelos corredores de Black Mesa quanto Gina Cross preparando a amostra que seria usada no experimento. Pouco depois, Calhoun é enviado para ajudar alguns cientistas que estavam presos em um elevador. No caminho, ele presencia mais problemas nos equipamentos da instalação e vê G-Man dentro de um trem. Essa é a única aparição de G-Man em Blue Shift, o que sugere que ele não se interessa tanto por Barney, apesar de no geral ele ser um personagem importante na franquia. Após consertar o elevador, a ressonância em cascata acontece. Em meio à confusão de aliens surgindo repentinamente, o cabo do elevador se rompe e todos caem junto. Quando atingem o chão, Barney perde a consciência. Ao voltar a si, ele vê um Round Eye devorando outro guarda e percebe que os dois cientistas que estavam com ele morreram. Tentando entender o que está acontecendo, Barney avança em Black Mesa para pedir ajuda. Nisso, ele vê dois marinheiros jogando corpos de cientistas no sistema de esgotos por onde andava, descobrindo assim que haviam militares na instalação tentando encobrir o incidente. É interessante reparar que Barney deve ter ficado inconsciente durante algumas horas, pois demora um certo tempo entre a ressonância em cascata e a chegada dos militares. Além disso, os dois marinheiros que se livravam dos corpos mencionam Adrian Shepard, protagonista de Opposing Force. Man,
Yeah, why are we on disposal duty anyway? Just because Shepard's team didn't make it, we have to do the crap jobs? Well, let's get on with it. Avançando um pouco mais, Barney enfrenta alguns Requiem que haviam acabado de atirar em um cientista. Pouco antes de morrer, esse cientista o avisa que seu amigo, Dr. Rosenberg, tinha um plano para fugir da instalação. Mais à frente, ele encontra alguns cientistas presos em containers. Em um deles, encontra Dr. Rosenberg, que comenta que trabalhou na tecnologia de portais da Black Mesa antes mesmo de o Complexo Lambda ser criado, e que o velho protótipo da máquina de teletransporte do setor Lambda ainda existia. Se conseguissem fazer o protótipo funcionar, eles poderiam alcançar uma entrada pouco conhecida de Black Mesa que talvez tivesse passado despercebida pelos militares. Barney e Rosenberg chegam nos antigos laboratórios de Black Mesa, onde é interessante ver que até mesmo os dispositivos de primeiros socorros e carregadores de HV Suites parecem ser ultrapassados. Os leitores de retina também são substituídos por leitores de impressões digitais aqui. Lá eles encontram um protótipo, que já estava sendo consertado por outros dois cientistas, Walter Bennett e Simons. Rosenberg diz que a tecnologia desse protótipo era inferior à da máquina do setor Lambda e que ela não era capaz de criar um portal diretamente para outro lugar da Terra. Ele explica que Shen é como se fosse um ponto de encontro entre dimensões e que foi descoberto durante as pesquisas sobre portais de Black Mesa. Com essa tecnologia, mesmo o teletransporte para a própria Terra necessitava uma passagem automática por Shen, e para que pudessem controlar o local exato onde seriam mandados, era necessário ativar um dispositivo localizado no planeta alienígena, que funcionava a partir dos cristais existentes nele. Em outras palavras, Barney teria de ir até a Shen ativar o dispositivo. Rosenberg consegue teletransportá-lo em um local razoavelmente próximo de onde deveria ir. Uma vez lá, ele ativa o dispositivo e volta para Black Mesa. Após retornar, Barney é informado de que o suprimento restante de baterias da máquina havia sido usado para enviá-lo a Shen, e que ele deveria ativar o gerador auxiliar para recarregar uma célula de força. Enfrentando alguns Requiem e alienígenas, Barney ativa os geradores auxiliares e recarrega a célula pedida por Dr. Rosenberg. De volta na sala de teleporte, Calhoun ajuda os cientistas a ativar a máquina. Primeiro vai Walter, em seguida Simons, e por fim Dr. Rosenberg, que deixa o sistema programado para carregar a máquina mais uma vez. Enquanto ela adquiria a carga novamente, os Requiem encontram a sala e começam a arrombar as portas. Livrando-se deles, o protagonista ativa o portal e foge por ele. No capítulo final, ele chega em segurança na saída escondida, onde os cientistas já se preparavam para ir embora. Porém, algo parece ter dado errado no teleporte de Barney, e enquanto fica com uma espécie de brilho verde, ele é teletransportado para diversos locais, incluindo uma espécie de depósito, onde presencia Gordon sendo carregado pelos Requiem pouco antes de ser jogado no compactador de lixo. We got him. Let's kill him now. And if they find the body? Body? What body? Finalmente, Calhoun volta onde os cientistas estavam e os teleportes aleatórios param. Nesse momento, o carro já estava funcionando e Rosenberg se mostra aliviado por Barney não ter entrado em um loop infinito. Walter Bennett consegue abrir o portão e a tela fica preta, onde informações sobre Barney aparecem, dizendo que o mesmo está fora de alcance. Existe mais de uma interpretação para essa frase. Uns dizem que ele estaria fora de alcance do G-Man, outros dizem que ele estaria simplesmente fora de alcance dos Requiem e da explosão nuclear que ocorreria em Black Mesa mais tarde. Como o G-Man continuou não demonstrando muito interesse em Barney nos jogos seguintes, eu acredito que a segunda hipótese faça mais sentido. Por último, existiu também uma discussão se o Barney que aparece em Half-Life 2 era apenas uma representação de todos os guardas da Black Mesa ou se era de fato Barney Calhoun,
pois seu sobrenome nunca foi mencionado durante Half-Life 2. Acontece que o nome Calhoun aparece nos créditos de Half-Life 2 e também em algumas brincadeiras que a Valve fez para atiçar a curiosidade dos fãs, além de que essa hipótese faria mais sentido, já que Barney Calhoun efetivamente fugiu de Black Mesa. Por conta disso, hoje a ideia mais aceita é a de que os dois sejam de fato a mesma pessoa. E assim termina o terceiro episódio da história de Half-Life. Podemos dizer que apesar de tudo que aconteceu, Half-Life Blue Shift é um bom jogo e traz uma perspectiva um pouco diferente, pois é o único em que há um final feliz e você joga com um personagem que parece ser apenas um coadjuvante na história. Se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar seu joinha, favorito e principalmente seu comentário. Hoje ficamos por aqui, até um próximo vídeo, aquele abraço, falou!